Glória a Deus, amém. Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, irmãos, fazer uma oração. Está muito grave, Pedro. Vê. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração nessa noite, irmãos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, e para apresentar essa lição nessa noite, meu Pai, diante de Ti. Essa lição tão importante para os casais, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Venha despertando este povo, meu Deus. Em nome de Jesus, o Senhor nos dá a oportunidade de nós aprendermos da Tua palavra, Senhor. Nessa noite aqui que nós venhamos valorizar isso, Senhor. Que nem todos têm essa chance, nem todos têm essa oportunidade, meu Pai. Que esse estudo, meu Deus, venha ser para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Venha alcançar pessoas também que vão assistir aí depois pelas redes sociais, meu Deus. Nos dê graça, meu Pai. Nos dê unção nessa noite do Teu Espírito Santo, meu Deus. Ilumine a nossa mente, meu Pai, para o entendimento da Tua palavra e repreenda todo o impedimento, Senhor, todo o bloqueio e toda barreira nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te damos toda a glória e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar? Mas vamos lá, né, irmãos? Nós estamos estudando nesse trimestre, terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Vamos para a lição número 4. Lição número 4 tem como tema a sutileza da normalização do divórcio. Tema muito importante para os casais, né, irmãos? Oramos a Deus, mas infelizmente, né, alguns impedimentos, outros motivos aí. Infelizmente, nem todos os casais estão aqui hoje, né, mas Deus sabe de todas as coisas. A oportunidade Deus nos dá, né? A sutileza da normalização do divórcio. Texto áureo. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus, capítulo 19, versículo 6 é o texto áureo. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, é isso nós já aprendemos, né, nas lições anteriores. E só para fazer uma revisão aqui rapidinho das lições anteriores, que é importante, nós estudamos na lição número 1 a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Lição número 2, a sutileza da banalização da graça. E lição número 3, a sutileza da imoralidade sexual. E agora nós estamos na lição número 4, que diz a sutileza da normalização do divórcio. Na verdade prática, só repetindo aqui, nós lemos que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, ou seja, né, o homem e uma mulher, monogâmico, quer dizer que é um homem, né, com uma mulher, não dois homens, três homens, um homem com duas mulheres, né, uma mulher com dois homens, não. Monogâmico é um homem com a sua mulher, não com as suas mulheres. E a mulher com o seu esposo, não com os seus esposos. E também o casamento é indissolúvel, ou seja, aquilo que não se pode dissolver. Nós aprendemos na lição passada que o propósito da relação íntima, do casamento e da relação íntima, é a procriação, a satisfação mútua e a unidade. Então, para que haja procriação, o casamento tem que ser heterossexual. Para que haja satisfação mútua, né, com respeito e com fidelidade, o casamento tem que ser monogâmico. E indissolúvel é no sentido que o casamento ele traz o sentido de unidade, né? Jesus ele falou, não são mais dois, mas uma só carne. Então nós vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 19, versículo 1 ao 9. O Pedro vai estar colocando aí em nome de Jesus. Concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o,
e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ô varão, quando você entrar na igreja, você porém, pede, tá bom? Você pede água que a gente pega pra você. Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Vamos lá, irmãos, vamos lá, né, que Deus vai estar nos abençoando essa noite em nome de Jesus. Eu vou estar fazendo a apresentação aqui da aula. A apresentação da aula diz, irmãos, na minha revista aqui, diz assim, ó: a presente lição trata o divórcio de acordo com o contexto bíblico do Antigo e Novo Testamento. Outro ponto interessante é que a lição aborda dois aspectos a respeito do divórcio: o legal e o moral. E finalmente conclui com uma importante reflexão acerca da prática pastoral com pessoas divorciadas ou em processo de divórcio. Objetivos da lição: expor o divórcio no contexto bíblico, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. O divórcio é um desafio em toda a igreja cristã. Mais desafiador ainda é não banalizar a prática do divórcio e, ao mesmo tempo, cuidar de maneira evangélica das pessoas que sofrem com o divórcio. Então nós vamos aqui para a introdução, e aí sim, né, tem na revista dos irmãos também. Vamos ler juntos, irmãos, a introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges a contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional
a declaração de fé ensina e orienta sobre o divórcio. Então, irmãos, eu creio que todos nós, né, já tivemos essa dúvida. Pastor, a respeito do divórcio e segundo casamento. Porque a respeito do divórcio, às vezes é até mais fácil de entender, né? Que Deus odeia o divórcio. A Bíblia ensina que em alguns casos foi até tolerado, foi até permitido, mas nunca foi a vontade de Deus o divórcio, né? A Bíblia fala em Malaquias 2,16, Deus odeia, abomina o divórcio. Mas existem algumas permissões por causa de quê? Por causa da dureza do coração do homem. A Bíblia fala de algumas exceções, Jesus Cristo mesmo falou de algumas exceções, mas Jesus Cristo, irmãos, ele sempre apontou para o plano original de Deus. E qual é o plano original de Deus? Que o casamento nunca seja desfeito. O que Deus uniu, que não separe o homem. Agora, quem não tem essa dúvida, pastor, em qual situação pode se casar de novo? A Bíblia permite em alguma situação o segundo casamento? Então, irmãos, aqui falou, eu até destaquei aqui, ó, que diz assim, ó, a presente lição tomará como padrão aquilo que as escrituras sagradas ensinam sobre o assunto. Então nós vamos falar aqui sobre o que a Bíblia Sagrada ensina. Eu não vou falar o que eu acho, eu não vou falar o que pode ser. Nós vamos falar aqui, né, estudei bastante sobre isso e tem vários anos já que eu estudo sobre isso. Que é uma coisa também que eu falo, rapaz, eu preciso saber disso, porque como pastor, as pessoas vão chegar em mim e vão perguntar. E se perguntar, como que eu vou responder se eu não souber? O pastor tem obrigação de saber isso. Então, irmãos, nós vamos falar aqui o que a Bíblia ensina, segundo os textos bíblicos. É claro que não dá para ler todos os textos bíblicos, mas nós vamos citar os principais, e está aqui na lição também. E os irmãos anotem, marquem aí na revista, e qualquer dúvida, estude depois e nos pergunte também, para a gente esclarecer juntos. Então, falou aqui da declaração de fé também. Declaração de fé das Assembleias de Deus, irmãos. A Assembleia de Deus tem a sua declaração de fé, né? Aquilo que eles acreditam segundo a Bíblia. Essa revista aqui é a revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então a doutrina que nós ensinamos aqui é a doutrina alinhada com a doutrina da Assembleia de Deus também, que é uma igreja pentecostal também, né, irmãos? Então vamos lá, para o tópico 1. Tópico 1, o divórcio no contexto bíblico. Tópico 1, temos aqui 2 subtópicos, né? Vamos começar lendo o primeiro. O primeiro diz, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Como era o divórcio no Antigo Testamento? Para a gente esclarecer um pouquinho algumas dúvidas. Aqui diz, na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico. Ou seja, né, o esposo com a sua esposa. A esposa com seu esposo. Pastor William, mas eu já vi vários casos na Bíblia de reis que tinham várias mulheres. Poligamia é um homem casado com várias mulheres, ou uma mulher casada com vários homens, né? Poligamia. Eu já vi vários casos na Bíblia, irmãos. O mesmo Deus que mostrou esses casos na Bíblia, também mostrou as consequências, né? Porque sempre trouxe consequências ruins para aqueles que praticaram aquilo. Como eu disse, Deus tolerou por um certo tempo, mas nunca foi a vontade de Deus. É igual na humanidade. Deus ainda tolera por um certo tempo o pecado da humanidade. Está tolerando porque está dando chance do homem se arrepender. Mas vai chegar um dia que Deus vai exercer o quê? O juízo, né? Então Deus, ele está consertando as coisas. Nós podemos dizer assim, já consertou tudo no madeiro, né? Mas nós estamos vivendo tudo isso ainda. E vai chegar um dia que o pecado não vai existir mais. Então a vontade de Deus no Antigo Testamento também era essa, que o casamento fosse monogâmico e vitalício, ou seja, para a vida toda. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Em Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4, os irmãos anotem aí também para ler depois, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica, traduzido como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério que no tempo de Moisés era punido com a morte. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido
de quem ela havia se divorciado não poderia se casar novamente com ela. Então, meus irmãos, uma coisa que eu quero destacar aqui. Esse texto de Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4, vai dizer que era permitido o divórcio se o marido encontrasse coisa feia na mulher. Na cultura judaica, só o homem poderia pedir divórcio. A mulher não poderia. A mulher que por algum motivo quisesse se divorciar, ia ter que encarar os tribunais. Expor toda a situação, é isso, é aquilo e aquilo outro. Mas na cultura, a mulher nem poderia pedir divórcio. Só o homem. Então o homem poderia pedir o divórcio. E aqui diz que o homem poderia pedir divórcio se encontrasse coisa feia na mulher. Aí, como a Bíblia não especifica que coisa feia é essa exatamente, isso deu margem para várias interpretações. Uns interpretavam que essa coisa feia era o adultério, era a infidelidade, né, a imoralidade sexual, era uma interpretação de uma escola rabínica dos judeus, né? Mas outra escola rabínica já interpretava de outra maneira, era mais liberal. Essa outra escola interpretava que coisa feia podia ser qualquer motivo. Por exemplo, a mulher deixou queimar o arroz, pronto, já é motivo para separar. Então foi o quê? Se banalizando, repudiar a mulher, né? Já foi se banalizando o divórcio desde aquele tempo, né? Vê que foi, é o homem que banaliza as coisas. Distorce, né? Vamos falar aqui sobre distorção. Então veja que naquele tempo até esse motivo, muitos entendiam que era motivo de se separar da mulher. E nessa tradição dos judeus também, na lei de Moisés ali, nessa tradição, dizia que, por exemplo, se o homem repudiou a mulher já não poderia mais voltar para ele. Porque se a mulher se envolvesse com outro homem e tudo, já era considerada impura e não poderia voltar mais para este homem, né? Então, irmãos, aqui é a lei de Moisés e a tradição dos judeus daquela época. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus ele nunca apontou para a lei de Moisés. Ele apontava para o plano original de Deus a respeito do casamento. Jesus falou, Moisés ele até permitiu, mas por causa da dureza de coração de vocês. Mas Jesus falou, mas no início não era assim. Jesus ele sempre apontou para o início, para o plano original de Deus, em respeito ao casamento. Não a lei de Moisés. A lei de Moisés foi algo transitório. Os irmãos sabem, né, que a lei foi algo transitório, algo ali passageiro. Não é algo perpétuo, foi algo ali que Deus estabeleceu por um período, mas Deus ele sempre teve um plano ali dele original, estabelecido desde antes da fundação do mundo. Então Deus, ele não quer voltar para o tempo da lei, tanto que nós estamos no tempo da graça. Deus, ele quer reestabelecer o plano original dele, desde o início. É por isso que às vezes nós podemos confundir, né? Ah, mas Jesus, ele não queria que cumprisse a lei? Não, Jesus, ele cumpriu toda a lei, porque o homem não conseguia cumprir. Mas Jesus, ele não apontava para a lei de Moisés, apontava para o plano original em relação ao casamento. Senão ia se permitir por qualquer coisa, ia continuar a bagunça que estava, né? E nós vamos aprender aqui o que Jesus ensinou. Pode falar. E assim, o homem amar a mulher como Jesus ama a igreja é um mandamento, né? E a mulher ser submissa ao homem também é um mandamento, mas tudo com amor e com respeito, não com domínio. O homem, quando começou a entender as coisas erradas, o homem já achou que ele tinha que ser o valentão da casa, o machão da casa, eu mando e você obedece. Nunca foi assim, irmãos. A vontade de Deus nunca foi essa. A vontade de Deus é os dois sempre juntos, caminhando, andando junto com amor e com respeito mútuo. Essa que é a vontade de Deus. Então tinha essas escolas, né? E tinha essa permissão no Antigo Testamento. E aqui nós vamos ler dois textos, porque nós falamos... Dois textos não, vamos ler um texto aqui, porque nós falamos aqui da questão da distorção, que o homem começou a distorcer todas as coisas. Olha só o que Jesus disse em Mateus 19, versículo 7. Ué, Pedro, cadê? Tá ligado. Tá piscando. Vê aí. Enquanto o Pedro vai tentando arrumar, irmãos, vamos aqui na lição mesmo. Na lição tem também, ó. Na lição, na leitura bíblica em classe. Volte aí na leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Todos acharam? Mateus 19, vamos para o versículo 7. Versículo 7, para os irmãos verem como que era a distorção dos homens, ó. Ah, o Pedro colocou lá, irmãos. Vamos aqui prestar atenção junto que é melhor. Dá para ler? Tá ligando agora? Disseram-lhe
eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Ali nós vemos, né, que eles estavam interrogando Jesus. É lícito o homem separar da mulher por qualquer motivo? Eles já estavam falando por qualquer motivo. E eles já sabiam a resposta. Eles só queriam provar Jesus, né? Testar Jesus, fazer Jesus errar. Aí Jesus falou: não, eu digo que se não for por adultério, por infidelidade, né, todo aquele que repudiar sua mulher vai cometer adultério. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Foi isso que Jesus falou, né? Aí eles perguntaram isso aqui, ó. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Irmãos, observe aquele mandou lá, ó. Por que mandou? Eles perguntaram isso, né? Por que Moisés mandou? Agora olha o versículo 8. Versículo 8, coloca aí, Pedro. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Notaram, irmãos, a diferença? Eles falam assim: por que Moisés mandou dar a carta de divórcio? Aí Jesus falou: não, Moisés permitiu. Permitir é diferente do que mandar, né, irmãos? Uma coisa é você dar uma ordem, outra coisa é você permitir. Então Moisés permitiu, e por causa de quê? Por causa da dureza do coração do homem. Então note que nunca foi uma ordenança, sempre foi uma permissão. Porque senão nós estaríamos falando que Deus mandou divorciar também, repudiar, né? E não, foi uma permissão. Deu para entender? Os irmãos tiveram alguma dúvida, nós vamos tirando aqui, irmãos, porque esse tema realmente é difícil, é um tema complicado, é polêmico, mas nós vamos tirar as dúvidas aqui da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Então vamos lá, subtópico 2. Então, irmãos, como nesse caso tinha essa permissão, quando a mulher contraía outro casamento, não estava ali cometendo, né, adultério, era até permitido. Mas vamos aqui, que nós vamos chegar no tempo da graça, né? E como que nós vamos, hoje em dia, como que tem que ser a nossa prática cristã. E tinha que ser toda a prática de toda a humanidade, né? Mas infelizmente não é assim. Mas como que tem que ser a nossa prática cristã? E como que nós vamos tratar sobre os assuntos que já aconteceram? E às vezes até acontece ainda dentro da igreja, né? Como nós temos que tratar? Subtópico 2, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego que significa adulterar. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende, é isso mesmo? O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. Aí, né, irmãos, nesse sentido aqui de Jesus já deu para entender muita coisa, né? Já deu para entender, ó. Alguém que sofreu a traição tem o direito a um novo casamento. Então tá falando de quem? Da vítima, né? A vítima que sofreu uma traição tem direito a outro casamento. Não vai estar cometendo adultério. Agora aquele que adulterou, irmãos, né? Já está em adultério, né? Porque adulterou, se casando com outra pessoa, vai estar ainda na situação de adultério. Porque foi o causador, o pecador na situação. Agora aqui fala: contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. Nesse contexto aqui de Jesus. Mas aí nós vamos complementar, né? Porque a Bíblia fala, a gente aprende que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Tem outros textos também. Não foi só Jesus que falou sobre a questão do casamento e do divórcio. O apóstolo Paulo também falou. Nós vamos aprender que existem também duas outras exceções também. Nós vamos aprender daqui a pouco. Mas antes eu quero ler aqui, ó, Mateus capítulo 19, versículo 10 ao 11. Coloca aí, Pedro. Mateus 19, 10 ao 11. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. É isso, irmãos, que eu quero que
expor aqui também, né? Irmãos, realmente é uma palavra muito dura, né? Ó, só se for por infidelidade. Porque hoje em dia você vê, as pessoas estão se separando por qualquer motivo. E a Bíblia fala aqui, ó, no contexto aqui de Jesus, né? Falou, só se for por infidelidade. Aí, isso é duro ou não é duro de se ouvir, né, irmãos? É difícil, né, pro ser humano? Não é verdade? É muito difícil pro ser humano. É duro do ser humano até aceitar isso. Que às vezes nós ficamos rebatendo. Não deve ser assim, não. Acho que não é bem assim. Não, vamos ver. Acho que tem alguma coisa errada. Não é verdade? Não é difícil o ser humano aceitar isso? Se casou com outro, alguém teve fé. Por exemplo, o pai está divorciado. Se ele casou com ele, ele cometendo fé. Irmãos, eu já sabia, né, que ia surgir dúvidas na sala de aula. Porque não é só aqui, não. Não é só aqui na igreja, não. Em todo lugar que esse tema é debatido, surgem essas mesmas perguntas. Então, o caso do irmão Antônio. O irmão Antônio, no primeiro casamento, sim, ele já era crente? Ele já era crente? Ele já era crente. E agora, é isso que eu falo, nós temos que saber o motivo. Estava afastado. Nós temos que saber o motivo. Porque alguns motivos, como nós estamos falando aqui, alguns motivos são permitidos. Outros motivos já não são. Sim, tem essa questão do desgaste, tem vários motivos. Nós vamos tratar aqui de vários motivos, entendeu? Agora, irmãos, uma questão muito importante aqui. Eu quero até que os irmãos me ajudem aí. Acho que é em Atos 17:30, se eu não me engano. Dá uma conferida aí, irmãos. Irmãos, hoje nós temos que tratar com cuidado, viu? Se acabar em cima da hora, é importante. Atos 17:30, se eu não me engano é isso. Se não for, nós vamos procurar onde é. É bom conferir na Bíblia, né? Pode. É isso mesmo. E em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Entenderam? Vou ler de novo, para todo mundo ouvir. Ó. No passado, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, né? Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Então, respondendo aqui a pergunta da irmã Teresa também, né? Igual eu falei, o motivo eu não sei, né? A gente não sabe o motivo direito. Mas o que acontece? Quando a gente não sabe, quando a gente não tem conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. A gente não sabia, tinha muitas dúvidas. Deus não leva em tempo nós não sabíamos. A Bíblia fala que se a gente pecar voluntariamente depois de ter conhecido a verdade, aí sim temos consequências, né? Agora, quando a gente não sabe, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Irmãos, existem milhares e milhares de casos de pessoas que enfrentaram a questão do divórcio e que ainda enfrentam nas igrejas. Cada caso tem que ser tratado separadamente, ouvido, saber a situação de cada um. E aí, todo caso, irmãos, não existe caso sem solução para Deus, é ou não é verdade? Não existe caso sem solução para Deus. Às vezes a pessoa fica na dúvida, aconteceu isso na minha vida, e agora? Eu sou adúltero, e agora? Eu estou condenado, eu vou para o inferno? A Bíblia fala que o único pecado, eu creio que a Bíblia ensina 2 pecados. A Bíblia fala claramente que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nem neste mundo, nem no mundo vindouro, né? Porque o Espírito Santo é a nossa última chance. Se blasfemar contra ele, desperdiçamos a última chance. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, não tem perdão. Qual outro pecado que não tem perdão? É o pecado onde não há arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem como Deus perdoar. É ou não é verdade? Então não é só eu confessar. A Bíblia fala, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então são os dois. Então existem vários casos complicados que já aconteceram no passado. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é fiel para consertar todas as coisas, né? Colocar tudo no lugar. O que não pode acontecer é a pessoa ter ciência de que está no erro, não se arrepender e continuar no erro. Então nós vamos tratar de vários assuntos aqui, né? Então deu para esclarecer, irmã Teresa, ou ficou mais dúvida ainda? Não. Pois é, irmã. A irmã, quando nós estávamos lá no Êxodo, a irmã já era evangélica? Eu não lembro. É? Então, a irmã aceitou naquela época. Naquela época a irmã já estava separada. Sim, não. Então, irmã, fica em paz. Fique em paz. O que aconteceu no passado foi no tempo da ignorância.
Nós não acabamos de ler aqui? Guarda esse versículo aí para a senhora. Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porque senão, irmãos, quantas coisas nós já cometemos no passado, não é verdade? Já cometemos tanta coisa. Ó, e nós estamos falando aqui do divórcio, mas todo pecado para Deus é igual. Para falar. Daqui para frente Deus já criou uma situação, entendeu? Para consertar a vida de vocês. Entendeu? Deus já criou. A irmã não orou? Deus não mandou? Então, irmã, não deixa o inimigo criar confusão na sua mente, não. Deus, é igual eu estou falando, Jesus tem solução para tudo. E a solução para a irmã foi essa. Entendeu? Agora, daqui para frente, que a irmã já conhece a verdade, a palavra, né? A irmã conhece, o irmão conhece também. E ocorresse isso de novo, aí a irmã já tem ciência de tudo, né? Ó, irmão, vou citar até um. Hoje eu estava ouvindo até um debate. Eu estava pensando, essa lição ela não é fácil, então quanto mais eu estudar, melhor. Então eu li a lição, eu li o livro e eu ouvi o estudo, né? Eu vi estudos na internet e assisti um debate também, 1 hora e pouco de debate. Nesse debate, estava tendo ali as visões, né? Até os pastores mesmo têm visões diferentes. Então o que acontece? Ligou uma senhora, ao vivo lá no debate. E essa senhora, ela contou a situação dela. E a situação dela era o seguinte, ela falou, ó, pastor, o meu marido atual, ele era casado com outra. E ele era obreiro da igreja. Eu também era casado com outro. Então, o meu marido atual se separou da mulher dele, eu me separei do meu esposo e nós estamos juntos agora. E nós pregamos a palavra, nós somos obreiros, pregamos a palavra e estamos em paz. Eu pensei, nesse caso, se está em paz, né? Primeira coisa, ela não falou o motivo da separação. Se é por motivo de adultério, amém, né? Deus permitiu, se é motivo de adultério. Agora, se não for por motivo de adultério, irmãos, falando claramente, eles estão em adultério. Porque ele, sendo obreiro da casa de Deus, separou da mulher dele, ela separou do esposo e os dois estão juntos agora. Aí falou, estamos pregando a palavra, não importa, irmãos, naquele grande dia, né? Claro, se o caso dele for caso de adultério, né? Porque eles não falaram o motivo da separação. Então, a questão de pregar a palavra não quer dizer nada, porque naquele grande dia Jesus falou, muitos pregaram o meu nome, profetizaram, fizeram milagre e eu não os conheço. Praticam a iniquidade, eu não os conheço. Então, no caso dela, se não for esses casos aqui na Bíblia, ele, como sendo obreiro da casa do Senhor, ele era ministro da palavra. Ela dizia, ele era ministro e ainda continua ministrando a palavra. Então, ele tem conhecimento. Ele fez algo ali consciente, conhecendo a verdade. Aí já é um caso mais complicado, é ou não é? Tanto que o pastor que estava debatendo falou, ó, minha irmã, se a situação da senhora não for nenhuma situação dessa de permissão na Bíblia, a senhora está em adultério. E aí o que tem que fazer? Se arrepender, né? E consertar isso aí, não pode. Está um casamento ilegal aos olhos de Deus. Porque aos olhos de Deus foi dito isso, ó, se não for por causa de infidelidade, para Deus pode até desfazer no cartório, mas para Deus ainda não foi desfeito não, aquele casamento. Não foi, porque Deus não permitiu. Deu para entender? Às vezes a lei do homem vai contradizer a lei de Deus. E a lei de Deus é muito mais importante que a lei do homem. Não é verdade, irmãos? Então vamos lá, né? Vamos avançar aqui. À medida que as dúvidas forem surgindo, a gente vai falando aqui. Eu separei, irmãos, esse tópico 2 em 2 subtópicos, né? Os irmãos observaram aí, porque é muito grande. Então agora eu vou ler o resto. Ó. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Mais uma vez falando isso, né? No contexto das cartas de Paulo, agora vamos falar um pouquinho de Paulo, o que Paulo falou também. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal vem a se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie. Então vamos tratar aqui, irmãos, vou dar uma pausinha aqui para não confunde, né? Vamos tratar aqui. Paulo, ele já tratou de outra situação aqui. Casamentos mistos. Então, por exemplo, para Paulo também o casamento é para a vida toda, mas casamentos mistos. Por exemplo, se eu, né, vamos dar um exemplo aqui. Se eu fosse casado com uma mulher que não é evangélica, e essa mulher que não é evangélica,
A Bíblia aconselha para mim não me separar dela. Não é para se separar, não é porque é ímpio que vai se separar, não. Não se separe. Porque a mulher pode ser santificada, né? O homem pode ser santificado através da nossa vida, né? A gente pode ganhar para Jesus também. Então o conselho é que não se separe. Mas se, por exemplo, minha mulher, sendo ímpia, quisesse se separar de mim, aí eu poderia me divorciar dela e eu não iria ficar mais preso àquilo ali. Eu poderia contrair, né? A gente entende isso, e pode divorciar, pode contrair um novo casamento nesse caso, né? Porque abandono, é o caso de abandono. Nós vamos tratar disso aqui também. Então, neste caso, irmãos, de julgo desigual, aquele que for ímpio e quiser deixar a pessoa, pode deixar, pode divorciar, né? Que aí a Bíblia dá essa permissão também neste caso também. Alguma dúvida? Alguma dúvida neste caso? Se a pessoa for ímpia e quiser se separar, pode. Não tem caso que um é cristão, o outro não é? Então o que não é cristão, se quiser se separar, que se separe. É isso que o apóstolo Paulo ensinou. Agora o que é cristão, irmãos, o conselho é que não se separe. E se separar, é duro. E se separar, não dá, não tem como, vamos separar. E sabe qual é o conselho de se separar, irmãos? Que não se case de novo. É mole ou quer mais? Pastor, como resolver essa situação? Oi. Ó, o que é cristão, se a sua esposa, no caso, né, que não é cristã, se quiser se separar dele, aí foi ela que... Aí ele pode casar. Essa permissão. É igual a do adultério. Se permitiu o divórcio, né? Agora tem interpretações diferentes também, viu, irmãos? Estamos dando a interpretação que a gente entende e aliado com a Assembleia de Deus também. Agora tem casos, irmãos, tem casos de divórcio, que se a pessoa divorciar por qualquer caso, é igual o apóstolo Paulo falou aqui, que não se casa, não pode. Tem casos que não pode mais se casar. Por exemplo, é claro que vai surgir aqui questões também, né, de violência. Pastor, e se bater na mulher e tudo? Isso é caso de polícia, né? Tem que ser preso. Não é só caso religioso, é caso de polícia também. Tem que ser preso, que mofre na cadeia, né? E se arrependa, se converta, mas tem que ser preso. É casos que tem casos que são casos de polícia também, né? Agora, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu e minha esposa. Fala, não tô gostando mais da minha esposa não, achei uma mais nova. Irmão, adultério. Aí é adultério. Não pode se casar de novo. Ah, mas eu casei no papel, tudo bonitinho. Mas para Deus você está em adultério. Deu para entender, né? Tem motivos assim, né? Então que não são permitidos de maneira nenhuma. Então eu separei aqui, ó. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. Caso de crentes também, os dois são crentes e se separou, então não se case de novo. É crente, conhece a palavra, separou, que não case de novo. Ou que se reconcilie. Porque, irmãos, o perdão para Deus o perdão é o mais importante. Se tem como se reconciliar, o melhor é se reconciliar. Ah, pastor, mas tem casos que é impossível. Os casos que são impossíveis se reconciliar, a Bíblia está dizendo, então não se casa de novo. Aí foram que os discípulos falavam, se é assim não convém se casar. Olha lá o que os discípulos disseram. Se é assim a condição do homem relativa à sua mulher, então não convém casar. Melhor ficar solteiro mesmo. Aí sabe o que Jesus respondeu? Jesus falou sobre o eunuco. O que é o eunuco? Eunuco são aqueles homens que são castrados. Então Jesus falou, tem eunucos que são eunucos de nascença. Ou seja, já nasce sem aquela vontade, né? Não tem vontade sexual, sem apetite sexual. Aí Jesus falou, tem eunucos que os homens o fizeram assim. Ou seja, tinham reis que precisavam de alguém para cuidar das suas mulheres no harém. Então esse alguém não podia ser alguém que pudesse trair ele ali, né? Então fazia o quê? Castrava, né? Castrava ele para cuidar das mulheres. Falou, tem eunucos que o homem os fez assim. Aí Jesus falou, agora tem eunucos que decidiram por si só serem eunucos para se dedicar totalmente ao reino de Deus. Então tem pessoas, irmãos, que até preferem não se casar, não ter relacionamento nenhum, para servir totalmente o reino de Deus. Caso de Paulo. Paulo até falou, no tempo era muita perseguição, né, muita morte aos cristãos. Ele falou, eu prefiro até que vocês nem se casem, não mexe com isso não, que está tendo muita perseguição. Agora os irmãos têm que entender também que era no tempo dele, né, estava tendo muita perseguição, os cristãos estavam morrendo. Falei, é melhor que nem se case, naquele contexto daquele tempo, né, porque o plano de Deus é casamento, é família, né, mas naquele contexto era melhor até nem se casar. Agora Paulo falou, agora se vocês não se aguentarem, aí que se casem. Se não aguentarem, se casem. Então Jesus falou assim também, né? Tem eunucos que preferiram ser eunucos para servir a Deus por completamente. Mas Jesus deixou bem claro, mas esse dom não é para todos. Não é para todos, irmãos. Não adianta, se a pessoa não tem esse dom, não invente. Vai acabar pecando, vai acabar errando, né?
Mas tem muitos que se tornam celibatários. Não tem casamento, não tem relação nenhuma para servir totalmente a Deus. Agora, continuando aqui. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeito à servidão, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Respondeu, né? O crente que foi abandonado pelo descrente está livre para se casar novamente, até rimou. Então, irmãos, é bênção de Deus. Aqui diz, ó, esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente. Tem casos que são... Os dois foram crente e um abandonar. Aqui respondeu que não. Que não pode. Não pode se casar. Abandonou. É igual eu falo, qual foi o motivo? Foi infidelidade? Não, foi qualquer motivo? Qualquer motivo? Aí não pode. Qualquer motivo? Não pode. Pastor, mas não posso fazer nada. É o que a Bíblia diz. Eu não estou aqui para falar o que eu penso, o que eu acho, né? É o que a Bíblia diz. Então, irmãos, outro caso que foi citado, agora eu não recordo aqui, eu não recordo se vai falar aqui na Bíblia, para se não falar eu já vou citar aqui de cabeça também. Outro caso que foi citado pelo apóstolo Paulo, depois os irmãos leem 1 Coríntios capítulo 7, todo. Leia o 1 Coríntios capítulo 7 todo, vai falar muito disso, vai tirar as dúvidas. E tem Romanos também, capítulo 7, depois os irmãos leem. Então, irmãos, tem outro caso que o apóstolo Paulo citou. Qual é o outro caso? Quem se lembra? Se os irmãos pensarem direitinho. Qual é o outro caso que a pessoa pode se casar de novo? Qual outro caso que a pessoa pode se casar? Tem outro caso aí, irmãos. Caso de morte. Olha, anima, menino. Caso de morte. A Suzana também respondeu, mas ela falou primeiro. Ela falou primeiro. Eu ouvi a Nilma. Oi. Se eu quiser que eu case, se eu não pedir muito, me dá um grupo também. Tá vendo, irmão? Tá vendo? Olha. Tá vendo? É aquilo que nós falamos, né? Jesus tem jeito pra tudo, não é verdade? Tem um ditado do mundo aí que fala, só não tem jeito pra morte. Até pra morte teve jeito. Jesus ressuscitou o terceiro dia. Ressuscita mortos. Então, irmãos, vamos relembrar aqui os 3 casos que são permitidos. Primeiro caso, adultério. Segundo caso, abandono, abandono, deserção. Terceiro caso, morte. Adultério, deserção e morte. Irmãos, são os 3 casos que a Bíblia explica claramente. Todos os outros casos, eu entendo que inclui a dureza de coração do homem. Todos os casos. Ah, pastor, mas a mulher quer matar o homem, vai jogar água quente nele. É dureza de coração. É pecado. É pecado querer matar o homem, é pecado agredir a mulher, é pecado agredir verbalmente também. Tudo isso é pecado e ainda peca quando separa e pega quando casa de novo. É um pecado atrás do outro. Então, entende, irmãos? Agora, por que é tão duro assim? Por que tem que ser tão duro? Porque, irmãos, o casamento para Deus é muito sagrado. Casamento para Deus é algo extremamente sagrado. Deus já colocou assim duro mesmo para o homem ter um temor realmente. E mesmo assim não tem, né? Agora, já pensou se Deus fosse flexível? Fale. Eita, você não vem com as perguntas difíceis. Pode separar. Agora a questão é, pode se casar de novo? Não. Olha, isso aqui, irmãos, é caso de violência. Caso de violência é que causa muitas dúvidas mesmo. Caso de violência, os irmãos observaram, ainda vamos ler o resto, né? Mas os irmãos já observaram que a Bíblia não trata claramente ali, como é que fala? Especificamente. Eu ia falar outra coisa. Explicitamente que eu ia falar. Explicitamente, a Bíblia não trata sobre os casos de violência ali explicitamente, né? Então, como é que nós temos que resolver isso? Nós temos que ir pelos princípios bíblicos. É igual, por exemplo, fumar cigarro. Não tem nenhum mandamento escrito assim, ó. Não fumará cigarro. Tem algum mandamento assim? Não fumará cigarro, né?
Não tem nenhum mandamento. Mas como é que a gente resolve isso? Como é que a gente vai saber se é pecado ou não fumar cigarro? A Bíblia ensina que os vícios é uma escravidão. Deus, ele não é a favor dos vícios, né? Não aprova vícios. Vício é uma escravidão. Aí traz doença, né? Estraga o corpo. Princípios bíblicos, né? Estraga o templo do Espírito Santo. Então são os vícios. Deus é contra os vícios. Deus não aprova os vícios. Deus não criou o homem para ser dominado por nada. Criou o homem para dominar. Então agora o que acontece, irmãos? O caso de violência. O caso de violência, como eu disse aqui, ó, Deus, ele criou o homem para dominar, mas dominar sobre toda a criação, árvores, né, plantas, igual colocou lá no Jardim do Éden. Animais, mas Deus, ele não criou o homem para dominar o outro. Dominar outro ser humano. Deus criou o homem para ter domínio sobre todas as coisas da terra. A criação. Mas não criou o homem para dominar o outro homem, outro ser humano. Então essa questão de violência, isso é o quê? É domínio, né? É a pessoa querendo dominar a outra, subjugar a outra. Tem muitos casais que sofrem com violência, e além de violência, irmão, sofrem com ameaça também. O marido, que a maioria das vezes é o homem, né, que é mais forte que a mulher. Tem casos de mulher também, né, que domina o homem. Mas a maioria são os homens. Então o que acontece, irmãos? Tem homens que além de dominar a mulher, bater, agredir, falam, ó, se você me denunciar, eu te mato. Se você me deixar, me abandonar, eu te mato. Ameaça de morte. Então esses casos, irmãos, é caso sim de separação e é caso de polícia também. Entendeu? Aí vem a questão que os irmãos podem perguntar. Mas e aí, pastor, pode se casar de novo ou não pode se casar de novo? Aí, irmãos, se vocês forem pesquisar os debates e tudo, vai ter várias linhas de interpretação. Então, a explicação que a Bíblia dá claramente é que não pode. Né? No entender bíblico é que não pode. Porque tudo começou errado, né, com pecado, né, e um pecado, um abismo gera o outro abismo, né? Agora, casos de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, aconteceu isso no passado e tudo, e casou de novo, eu creio que Deus passou uma borracha ali. Agora, se a gente conhece, irmãos, agora como se livrar disso, pastor, então? Como resolver isso? Irmãos, eu entendo o seguinte, quando a gente tem uma comunhão com Deus, quando a gente já é cristão e tem uma comunhão com Deus, vai ser muito difícil, irmãos, a gente se envolver num relacionamento assim. Se a pessoa realmente tem temor a Deus, obedece a Deus e ora, Deus vai enviar a pessoa certa. Vai ser muito difícil cair numa enrascada dessa, não é verdade, irmãos? Porque Deus protege, Deus guarda, né? Deus não vai deixar o filho dele cair numa enrascada dessa. Agora tem um perigo, são as nossas escolhas. Se mesmo você conhecendo a palavra, é por isso que nós já até tratamos sobre isso, né, no casamento, para escolher, né, bem, tem que conhecer a pessoa, conhecer a família, tem uma época de convívio. Uma dúvida aqui também que os irmãos podem ter. Namoro, irmãos, não é bíblico. Bíblico é noivado e casamento. Só que namoro é cultural. Ou seja, tem culturas que adotam o namoro. Se você for olhar pela Bíblia, é noivado e casamento, né? Então, namoro é cultural. Não estou dizendo que é pecado, estou dizendo que é cultural, né? Então, irmãos, essa é fase de conhecimento. Tanto que o namoro dos judeus antes era até o pai que escolhia. Já levar para conhecer a casar? Isso aí veio da cultura judaico-cristã. Era o próprio, né, pai lá que escolhia e tudo. Então, o namoro é cultural. Tem as culturas e tudo. Então, é uma fase também de conhecimento, desde que não haja fornicação, né? Fornicação, não haja ali desejos, né, sensuais desenfreados. Eu entendo que a pessoa pode ter um tempo sim para conhecer e tal, até para evitar entrar em enrascada. Então, eu entendo, irmãos, que quando a pessoa está na direção de Deus, vai ser muito difícil a pessoa cair numa situação assim, né? Agora, se a pessoa mesmo sabendo escolher, aí ela está escolhendo algo. E a Bíblia, e o que a Bíblia ensina para os cristãos? Para os cristãos não se envolverem em julgo desigual. A Bíblia não ensina isso? Justamente para proteger dessas coisas, de violência. Não se envolve em julgo desigual. É cristão, não fica inventando de querer gente do mundo, não. Né? Às vezes acontece isso. Ah, mas pode se converter. E se não se converter? Tá vendo? Então, os irmãos estão vendo como é complicado? É por isso que o cristão, graças a Deus, nós temos esse estudo, né? E tem a palavra de Deus. O que o cristão tem que fazer? Vigiar
orar, esperar o tempo de Deus, e Deus ele vai te mostrar a pessoa certa. Deus não vai te deixar confundido. Por isso que eu falo, é difícil o cristão se meter num enrascado desse, né? Quando se mete, não foi culpa de Deus, foi culpa da escolha errada. Então essa questão assim, Deus me deu, Deus ele te deu sabedoria para escolher. Porque às vezes a pessoa tá com o marido lá, né? Às vezes a mulher tá com o marido lá e o marido é só misericórdia. Nossa, como é que Deus me deu esse marido? Não, peraí, Deus te deu o direito de escolher e a sabedoria para escolher certo. Deus ele fala assim, eis que coloco diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Isso serve também, né? Para o casamento. Tá aqui, a vida ou a morte. Tá aqui o homem de Deus e tá esse maltrapilho aqui. O que você vai escolher? A bênção ou a maldição? Escolha, pois, a vida. Então Deus dá sabedoria, direção, né? Para escolher. Então veja, irmãos, como são casos complicados. Então se o cristão se meter numa enrascada dessa depois que conheceu a palavra, irmãos, aí já não é mais culpa de Deus, né? Não é culpa de Deus. Então são casos muito complicados. Casos, claro, que a Bíblia explica que pode se casar de novo: adultério, abandono e morte. Os outros casos a Bíblia não fala. E onde a Bíblia se cala, eu vou me calar também. Vou falar, é permitido que a Bíblia não está falando, né? Segundo o que nós entendemos, não, só são esses 3 casos permitidos claramente na Bíblia. Agora tem um princípio também que o casamento é para ser sagrado. Casamento é para ser sagrado. Casamento que há agressão física e agressão verbal, porque às vezes a agressão verbal dói até mais que a física, né? A questão das palavras. Pode doer até mais que a... Isso não é mais sagrado. Esse casamento não é mais sagrado. Então há a separação. Aí uns vão interpretar que está livre sim para casar com outro, porque não é mais sagrado. Outros vão interpretar que não. Eu prefiro falar só o que a Bíblia fala. E cada um, né, tem a sua direção com Deus. Esse caso que eu citei, que a mulher falou assim, não, meu marido era obreiro da igreja, era ministro do evangelho, se separou da mulher dele, eu me separei do meu marido, nós estamos juntos, estamos pregando a palavra, estamos em paz. Aí eu penso, essa paz aí dela, né, não sei como é que pode ter paz, porque a Bíblia fala, seja a paz de Deus e juízo em vossos corações, né? Pode falar. Isso, teve a questão também que foram 2 famílias destruídas. Nós construímos uma família, mas peraí, para você construir uma família, você destruiu 2? Consequências, né, irmãos? Consequências. Então, irmãos, são casos que acontecem, são casos que está no nosso meio, tem que ser tratados todos os casos, né? Está no nosso meio. E a questão de quem é salvo, quem não é salvo, isso não cabe ao pastor. Isso cabe a Deus, não é verdade? Ninguém pode exigir do pastor, falar, pastor, essa pessoa vai ser salva, essa pessoa... Não cabe a mim. Salvação não pertence a mim, salvação pertence ao Senhor. O que importa é o ensino correto e cada um vai tomar a sua direção. A direção da maneira que achar melhor. Eu costumo falar assim, igual quando um sinal está amarelo, né, pastor Ivaldo? O sinal está amarelo, a gente não sabe se dá para passar, não dá. Na dúvida, pare. Na dúvida, não ultrapasse. Não é verdade? Pastor, eu tenho dúvida se é pecado, se não é. Então não faz. Tem dúvida? Não faz. Né? Porque corre o risco de fazer algo que não é da vontade de Deus. Então vamos aqui, irmãos. Tópico 2, né? Sim, tópico 2. Tópico 2 mesmo. Deixa eu ler aqui. Subtópico 1. Tópico 2 diz, a sutileza da normalização do divórcio. Subtópico 1. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. Olha aí a normalização, a banalização. Ficou permitido, pode separar e casar quantas vezes quiser, não tem nada não. O que diz a lei, né? No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Então, quando todos seguiam a cultura judaico-cristã, tinha um temor. Nós lemos aqui, né, que antigamente o divórcio, o adultério era até em certos casos considerado crime, né? Nós aprendemos semana passada. Mas aí foi se normalizando, flexibilizando, então por isso que está essa bagunça que está hoje. A Igreja Católica é mais rígido. Igreja Católica é assim, é rígido. Igreja Católica segue a risca mesmo. O casamento é indissolúvel, então não pode. Entendeu? Eles não casam mais. É verdade mesmo. E é até uma questão para a gente refletir, né? Eles são mais rígidos. A igreja evangélica, nós estamos vendo vários casos aí de pastores celebrando, entendeu?
Celebrando casamentos que não têm legitimidade diante de Deus, né? Casamento de pessoas que adulteraram, casamento de pessoas que abandonaram, incompatibilidade de gênero, eu quero uma mais nova, né? Tem isso, irmãos. A mulher ficou velha, o homem abandona, tem tudo isso. E casamentos ali, ó, e o pastor chancelando isso aí. Vão ser cobrados, né? E casamentos também homossexuais. Não tem pastor já celebrando isso? Tem pastores celebrando, batizando. Então é complicado, né, irmãos? Então olha só, irmãos, falamos aqui sobre a questão legal, a questão da lei. Nem tudo que é legal é moral ou bíblico. Nem tudo que é legal é moral ou bíblico. Ah, tá na lei, é legal. Mas é bíblico? Olha só o que Pedro falou, né? Em Atos 5, versículo 29. Coloca aí, Pedro. Atos capítulo 5, versículo 29. Olha só, irmãos. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem leis, irmãos, tem leis que... Pedro, faltou um versículo de eu ler de Mateus, capítulo 19, versículo 10. Faltou o versículo 11, né? Coloca lá, volta rapidinho. Versículo 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Aí eu estava falando a questão do eunuco, né? Eunuco, que alguns são eunucos. Aí os discípulos acharam duro. Aí Jesus falou: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então a palavra não é para todo mundo mesmo não, irmãos, né? Você vê que não é todo mundo que quer obedecer a palavra. A pessoa às vezes ouve assim e fala: não, isso é invenção de crente. Ou às vezes até sabe que é coisa da Bíblia, de Deus, mas não quer obedecer. Prefere dar legalidade ao pecado, né? Então nem todos recebem. Por isso que nem todos são salvos também, né? A verdade é essa. Então, irmãos, Pedro falou isso, ó, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Estão se inventando aí todo tipo de lei. Agora nós não temos que ver se é legal, nós temos que ver se é bíblico e se é moral. Muitas vezes o cristão vai ter que bater de frente com a lei, quando a lei contradiz a lei de Deus. Por isso que muitos são mortos, né? Às vezes é proibido pregar, às vezes é proibido entrar com a Bíblia. Tem países que a Bíblia entra como contrabando, escondido, como contrabando, que é ilegal nos países. Entra como contrabando porque o governo não permite. Mas aí os cristãos, né, para pregar a palavra de Deus, essas leis eles não cumprem porque vai de desencontro às leis de Deus, irmãos. Então nem toda lei do homem nós vamos obedecer, porque mais vale obedecer a Deus. Vamos lá, subtópico 2, o divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Então, para o descrente, né, qualquer motivo é motivo. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Olha, alguns se divorciam, né? Mas nunca deveriam ter feito isso. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Então, aqueles que se arriscam, né? Aquilo que nós falamos aqui, a questão de se arriscar. Às vezes a pessoa sabe que é errado, mas ainda quer se arriscar, né? Esse ponto da violência, que nós já citamos vários momentos, e a Suzana também citou, é um ponto muito importante. Porque a maneira do cristão se livrar disso, irmãos, é realmente estar ali em comunhão, na direção de Deus mesmo. Normalmente é violências, essas coisas se envolvem as pessoas que realmente não estão na presença de Deus, não estão na posição. Porque quem está na posição de Deus tem temor a Deus. Quando eu estava estudando essa lição, irmãos, eu me lembrei, né, de como eu conheci a Nilma e como foi o início do nosso relacionamento. Foi um início muito turbulento, muito atribulado. Eu era do mundão, a Nilma também era do mundão, a gente tocava o horror no mundão. Então, já pensou, irmã Neilde? Aí a Nilma era aquela ciumeira doida e eu queria sair. Oi?
separamos, voltamos, não era casado, só conhecemos, namoramos, se juntamos, né, irmãos? Era aquela tribulação doida. Então o que acontece, né? A Nilma ciumeira doida, e eu queria sair pras farras pra toda hora, e ela é ligação, e a gente brigava. Irmãos, era briga o tempo todo. Era briga, era tribulação, era discussão. A gente não era casado, né? A gente só morava junto, né? Nós já morávamos juntos, morava, né? Tinha até a Suzane. Aí o que acontece, irmãos? Aí eu até pensei, olha o que eu pensei. Rapaz, mas eu tô achando essa mulher muito chata. Não, essa mulher é chata, botei na minha cabeça. Essa mulher é chata e eu não gosto dela, não. Oi? Ia curtir e te achava muito chata. Aí, irmãos, aí eu pensei assim, não, eu não gosto dela. Eu pensei, eu não gosto dela, não. Não gosto dela, eu acho ela muito chata e eu não gosto dela, não. Não gosto. Irmãos, quando nós se separamos, que ela passou uma semana longe de mim, ela e a Suzane. Aí que eu descobri, irmãos. É aquele ditado que tem, né? Aquela frase que tem assim, que a gente muitas vezes só dá o valor quando a gente perde. A gente só descobre o que tem valor na nossa vida quando a gente perde, né? Então, depois disso, depois dessa separação, Deus sabe, né? Usar até as coisas ruins, tristes, para nos botar no rumo certo, né? Então, eu senti muita saudade da minha filha, eu senti saudade dela e aquela coisa toda. Aí passamos um período. Falar que era só a Suzane. Eu ia dar o braço a torcer. Todo cheio de orgulho, no mundão. Falei, mas rapaz, falar que sou. É a Suzane, tô com saudade da Suzane. Mas hoje em dia eu tô admitindo, né? Hoje em dia eu tô admitindo, irmãos, né? Você vê como é que Deus transforma? Hoje em dia eu admito, eu tinha saudade era das duas. Eu falei, eu não gosto dela não gosto dela, é muito chato e tudo, mas quando passou uns 3 dias que eu tava lá no meu travesseiro, eu... Aí o pastor chorou, irmãos. Mas irmãos, Então era muito atribulado. Aí, hoje em dia, eu fico observando, irmãos, como que Deus muda, né? Da água pro vinho. Hoje em dia, irmãos, eu posso até ter, né? Claro, nenhum casamento é perfeito. Nenhum casal é aquele casal de margarina, de propaganda de televisão. Não, tem os pega também, né? De vez em quando. Então, o que acontece, irmãos? Hoje em dia, eu posso até ter alguma desavença com minha esposa, alguma discussão. Irmãos, mas não tem mais aquelas ofensas, aquele xingamento, aquela agressão. Não tem. Rapidamente, estamos... Mesma coisa, né? Às vezes a gente passa um pouquinho e já tá rindo de novo. Pode falar, Neide. Jéssica é brincalhão. O Jéssica tem tempo que ele é brincalhão. É verdade. Essa questão de não falar, né? Quando eu discutia com ela, a gente passava, irmãos, 1 dia, 2 dias sem se falar, sem olhar na cara um do outro. Aí aquele negócio, vira um pro lado, na cama. Oi? 1 mês? Suzane? É mesmo? 1 mês? O mínimo? Meu Deus do céu. Essa aí eu não lembro não. Aí na cama, né? Um vira para um lado, outro vira pro outro, e no meio fica o diabo deitado ali no meio, né? Quando briga, quando tá tribulado, só ali, tá vendo? Irmãos, dessa brecha. Então é algo muito sério, né? Algo muito sério realmente, e graças a Deus, Deus nos transforma, né, irmãos? Deus nos dá um casamento abençoado, transforma da água pro vinho. Então essa questão, irmãos, essa questão aqui, ó, de se arriscar a desobedecer a Deus. Olha só, Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7, bem famoso, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quem se arrisca, né? Quem planta o que não pode ter certeza que vai colher também aquilo que não quer. Aprendeu com a pregação, tá vendo?
Tá vendo como é bom aprender a palavra? Agora 1 Timóteo 4,12, irmãos. A questão do cristão, né? Como o cristão tem que se portar. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O cristão, ele tem uma missão, uma ordenança de ser exemplo. Infelizmente, nós estamos vendo muitos maus exemplos hoje em dia, né? Essa questão do ministro do evangelho está no 3º, 4º casamento, ainda dizendo que está tudo certo, está sendo um mau exemplo, né? Porque muitos vão mirar nele e vão achar que é isso mesmo. Tá a questão de ser exemplo. Vamos lá para o tópico 3, para nós estarmos encerrando. O divórcio e a prática pastoral. Como que o pastor, né, tem que lidar com isso, e a igreja também, né? Porque a igreja também ajuda o pastor nessas situações, né? Como que o pastor tem que lidar com isso? Discriminar? Falar, você é um adúltero, você não vai entrar na igreja, você vai para o inferno. É assim, irmãos? Com certeza não, né? Com certeza não. Nós aprendemos na semana passada sobre a questão da imoralidade sexual e como nós temos que lidar com as pessoas que estão vindo dessas situações, dessas condições, e até citamos também a questão dos homossexuais. E aí é o mesmo princípio, irmãos, para os homossexuais, é o mesmo princípio do homossexual, do adúltero, mesmo princípio do mentiroso, do enganador, do ladrão, né? Todos vêm cheios de traumas, cheios de feridas, cheios de coisas, tem que ser cuidados. E a maneira certa de cuidar, irmãos, é acolher, é ensinar, é aconselhar, mas também é exortar, né? Exortar dos perigos, é pregar a palavra de Deus. Quando Jesus falou assim para a mulher adúltera, se ninguém te condena, eu não te condeno. Jesus estava acolhendo, abraçando. Só que Jesus falou, vá e não peques mais. Aí Jesus estava ensinando. Então não é, vem, eu te abraço e pode continuar da mesma maneira que está tudo certo. Não, vem, você vai ser acolhido, bem-vindo, bem recebido. Vamos te amar, mas vamos resolver a situação? O que nós podemos consertar nessa situação? Não é verdade, irmãos? Então olha só o que diz aqui, ó, subtópico 1. A pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada, né? É uma pessoa e como tal deve ser... Pera aí, irmãos, deixa eu botar mais perto. Irmãos, eu estou precisando usar óculos. Eu fui lá no oftalmologista e ele falou, eu não gosto de passar óculos para ninguém. Me passou 2 colírios. Colírio está ajudando, mas eu, de longe assim eu já não estou enxergando muito não. Mas vamos lá. O divorciado é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados do relacionamento. É verdade, né, irmãos? A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Então, olha só, irmãos, acompanhamento espiritual, né, que é do pastor, acompanhamento pastoral, mas também, irmãos, tem os casos que a pessoa vai precisar também de um acompanhamento psicológico. Porque Deus, irmãos, não é contra a medicina. A maior prova que Deus não é contra a medicina é que ele permitiu um médico escrever um dos evangelhos, médico Lucas. Médico Lucas cuidou do apóstolo Paulo, né? Então tem um médico que trata do nosso corpo, mas tem um médico que trata também da nossa mente, do nosso psicológico. Eu gosto muito, além de ler a palavra, né, livros cristãos evangélicos, eu gosto também de ler livros que psicólogos escrevem, né? Claro que tendo cuidado, porque alguns vão desviar para o outro lado também. Eu gosto de assistir vídeos do que psicólogos têm a dizer sobre a mente do ser humano. Gosto de ler livros. Augusto Cury, gosto de ler muito, é um cristão psicólogo. É um cristão psicólogo. Então, irmãos, é porque, sabe o quê? A mente do ser humano, né? Estuda a mente do ser humano. E para pastor é muito importante você entender a mente do ser humano. Por que muitas vezes o pastor se envolve em muitos conflitos? Porque às vezes o pastor não se coloca na mente da pessoa. Peraí, deixa eu ver como é que é a personalidade, o temperamento, como essa pessoa entende, como essa pessoa sente. À medida que nós vamos amadurecendo, crescendo, os conflitos vão diminuindo. Porque a gente vai entendendo que cada um tem a sua personalidade. E às vezes eu entendo de uma forma uma coisa e às vezes a pessoa entende de outra. E aí normalmente lá em conflito, não, eu vou procurar perceber como que aquela pessoa está entendendo, né?
certas coisas. Aí diminui muito os conflitos também. Então, acompanhamento psicológico também é importante. Subtópico 2, o divorciado como cristão. Até, né, irmãos, teve o caso da irmã que veio aqui receber oração, aí eu aconselhei o irmão também, falei, ó, além da oração, né, busca o acompanhamento também, acompanhamento médico para ela, busca, né, entender, ver o que está acontecendo, o acompanhamento médico também, porque nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos também, né, nosso homem exterior também. Subtópico 2, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que as motivaram nem sempre são bíblicas. Então tem razões que não são bíblicas, né? Mas aí tem que saber tratar de todas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Então, aquilo que Deus já está falando há muito tempo aqui nesse ministério, né? Não é a pretexto do amor que nós vamos deixar de pregar a palavra, né? Pregar a verdade. É justamente porque nós amamos é que nós vamos pregar a palavra da verdade para que vidas sejam restauradas e transformadas. Conclusão. Vimos nesta lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Então é isso, irmãos. O divórcio não é normal, né? A conclusão de toda a lição é essa. O divórcio não é normal e nunca foi a vontade de Deus e não é aprovado por Deus. É até tolerado e permitido em algumas situações que aprendemos, mas nunca foi a vontade do nosso Senhor e nem a ordenança dele. Lição número 5, irmãos, nós estudaremos a sutileza do materialismo e do ateísmo. Creio que vai ser muito forte também essa lição e nós aguardamos todos os irmãos na próxima aula também, em nome de Jesus. Vamos orar para que todos os impedimentos caiam por terra. E uma das coisas que eu tenho percebido também é que o inimigo ele tem trabalhado para querer bagunçar o estudo. Mas em nome de Jesus vai cair tudo por terra, irmãos. Porque às vezes a pessoa não entra na igreja, né, para adorar, para louvar, para engrandecer, mas para bagunçar. Então nós temos que ter essa ciência também, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou pedir aqui para a Suzane que está passando a salva, né? Os irmãos vão